Bom dia! Estamos começando mais uma live ao vivo e animado nesta segunda-feira, dia 28 de setembro. Se você está ouvindo aqui comigo, gravado, você vai ouvir hoje uma entrevista super bacana com o pró-reitor administrativo da Universidade Unila Salle, aqui de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Então você vai entrando, vai mandando aí o aviãozinho. Você que está no Facebook, nós estamos sempre no Instagram, tá? O Instagram é mais fácil para você ver aí o entrevistado, todo mundo que está aí com a gente. Pediria encarecidamente para você que está comigo hoje aqui, que você compartilhasse essa live com o maior número de amigos aí possíveis, porque a live vai ficar gravada, então o convite não irá aspirar. Você clica no aviãozinho aqui embaixo e dispara aí para as pessoas, para os contatos de vocês. Então, para mim, hoje, sem dúvida, é uma grande satisfação poder entrevistar o Paulo Folletto, que é um cara que eu não sou amigo, né, pessoal dele, mas já sigo ele há muito tempo, conheço ele desde quando cheguei em Lucas do Rio Verde, há 14 anos atrás, né? É uma pessoa que realmente se destaca aí na cidade como liderança, cargo de liderança, e eu tenho o maior prazer de trazer ele aqui. Vamos ver se ele já entrou. Daqui a pouquinho ele já está entrando aí. Vamos ver se ele já está aqui. Mas queria agradecer a presença da Patrícia, da Monique, do João, Túlio. Valeu, Túlio. Murilo Folletto já está entrando aí. Vamos lá, ver se o Paulo está aí. Deixa eu ver se ele está aqui para mim fazer o convite já. Não, ele ainda não entrou, mas já deve estar entrando. Vamos aguardar. E eu queria agradecer você e também falar, enquanto o Paulo entra aí na live, vou fazer uma colocação aqui. Nós vamos lançar um programa novo no mês de outubro, né? Nós estamos nos preparando aí já desde agosto para lançar esse programa novo. O programa vai chamar, na verdade não é um programa, é um talk show da Inspire Soluções, né? É um talk show comigo, com o Ronaldo, onde nós vamos entrevistar pessoas presencialmente. Então não vai ser mais live assim, né? Eu vou continuar com as minhas lives, com certeza, eu não vou parar, mas eu vou estender elas agora. Então nós vamos sair aqui do Mato Grosso. Eu tenho entrevistado líderes da nossa região, pessoas conhecidas da nossa região, e eu vou estender esse projeto na pele do líder, né, dessas entrevistas de segunda-feira, para pessoas de outros lugares do Brasil. Não sei se eu vou trocar o horário, né, porque hoje para nós aqui é 6h16 do Mato Grosso, mas é um projeto novo e vocês acompanhem aí que vocês vão ter mais informações, e a gente já vai aqui. O Paulo está aqui, eu vou chamar o Paulo. E nós vamos informando vocês aí sobre esse novo projeto. O que também não impede das pessoas que já passaram por aqui na entrevista voltarem aqui no talk show, certo? Bom dia! Bom dia, Wellington. Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tudo tranquilo. Prazer enorme estar aqui contigo, viu? Pois é, o prazer é meu, cara. Então, Paulo, esse bloco a gente criou para falar sobre liderança, e eu percebo e percebi nas redes sociais que você é um cara que gosta do tema. Além de estudioso, gosta do tema. Além de gostar do tema, possui equipe, sempre possuiu equipe, sempre teve um cargo de liderança, sempre se destacou. Por isso que você está aqui hoje, com certeza. E eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal que está nos assistindo ao vivo aí. Legal. Primeiramente, Wellington, quero agradecer essa honra, esse convite de estar aqui contigo nessa manhã. Minha formação realmente ela é em ciências contábeis. Se eu te disser que não, no início da minha vida não era isso que eu queria, assim como eu desafio muitos outros alunos quando a gente bate o papo realmente do que era, mas numa época muito tempo atrás havia outras circunstâncias, né? E eu fiz ciências contábeis e me dediquei ao máximo. E a partir daí, a minha vida realmente, eu tentei voltá-la mais para a gestão. E aí eu me tornei especialista em contabilidade gerencial. E a partir daí me surgiu a oportunidade de entrar na vida acadêmica
aonde eu estou até hoje, 22 anos. Aí fui fazer outras coisas realmente focada na vida acadêmica, né? Fiz uma especialização em gestão universitária, onde é o meu cargo que eu ocupo até os dias de hoje. Fui fazer um mestrado fora do país, em Montevidéu, em direção e administração de empresas. A vida acadêmica não deixa de ter um divórcio da dimensão empresarial como tal, né? Recentemente eu fiz um outro mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num convênio conosco, que foi em Economia do Desenvolvimento. E hoje eu estou doutorando também fora do país em Ciências Empresariais e Sociais. Então eu posso te dizer assim, a minha vida hoje, além de professor, continuo estudando, tá? É um aprendizado sempre, e aí já vem outras coisas em mente. E aí, depois que eu acabar o doutorado, agora eu acho que eu quero ir para um pós-doc. E assim a gente vai, tá? Mas realmente é um prazer estar aqui contigo hoje. E de 2008 para cá, 2020, eu também sou estudante sempre. Então, geralmente os jovens, né, talvez algum jovem vai ouvir nós. Hoje de manhã eu falava isso com meu filho, o Matheus, de 15 anos, está vindo morar aqui comigo, né? Ele veio para cá agora. Você conheceu a Michelle, ela trabalhou lá na universidade, a mãe dele e tal. Bem no começo, quando a gente chegou aqui, era tudo bem difícil, ainda era Univerde, né? Como é que Univerde. chama? Univerde. Univerde. Então, assim, eu sempre... E eles sempre... Os jovens sempre têm aquela expectativa de, eu vou terminar de estudar, vou entrar na faculdade, fazer a faculdade e acabou. Né? E, de fato, quem quer se destacar hoje no mercado não tem acabou, né? Não para. É um processo de aprendizado. Até porque a sociedade ela é em constante evolução e nós também estamos em eterna construção. Então, é um processo que não tem como interromper. Se você entender, aliás, até tem, mas você não deveria interromper, né? Porque eu sempre dou o exemplo que nós somos igual um pé de tomate, assim, um tomate. Você coloca ele ali, ele até fica ali verde, mas com o tempo ele vai apodrecer, vai ficar para trás. Ou você está caminhando, ou você fica para trás. E eu percebo que nos dias de hoje, antigamente você tinha que correr para não ficar para trás. Hoje você tem que correr para não sair do lugar. Né? Porque o mundo está andando muito mais rápido, talvez, do que a gente possa correr. E eu falava com o Matheus hoje de manhã, que ele veio, ele está fazendo EAD, né, ainda à distância, lá ele mora em Minas Gerais, em Uberlândia, e ele estava vindo para cá. E nessa transição a gente deu sorte dele pegar o EAD, então ele está conduzindo os estudos dele aqui. Só que como lá começa 7 horas, aqui é 6, né? Então todo dia a rotina dele, 6 horas, ele está aqui no escritório. E eu faço questão que ele venha para o escritório, que ele abra o computador e é difícil coordenar tudo isso, porque às vezes eles não entendem essa necessidade do estudo, né? É difícil transferir isso para a pessoa. E como líder, eu queria saber como que você vê essa transferência de responsabilidades, né? Como que você olha e fala assim, não, realmente isso é difícil ou é trabalhoso? Porque existe uma diferença entre ser difícil e trabalhoso. Eu sempre falo, difícil é aquilo que uma equação matemática cheia de raiz quadrada, chave, sei o que tal, talvez seja difícil para mim que não tenho habilidade, não fiz uma graduação em matemática. Mas se eu falasse, olha, eu preciso que você faça aqui 2.000 contas de 2 mais 2, você vai olhar para mim e falar, pô, mas 2.000 contas de 2 mais 2? Mas é trabalhoso, mas é possível, né? Como você vê isso? Você acha que é mais difícil ou mais trabalhoso? Eu prefiro ficar com a palavra mais difícil. E quem sabe até levando para um outro conceito, que é um pouco cultural essa nossa questão, né? Eu vim de um tempo que realmente, quando você falava na minha região, olha, você necessita fazer uma graduação, isso era uma coisa assim para poucos, fora do conceito, né? E hoje a gente vê isso que a realidade é extremamente diferente, né?
E aí eu vejo que realmente nós vivemos hoje muito mais um processo cultural, de quem sabe uma espécie de uma grande parte da população desvalorizar um pouco o processo educativo e, a partir daí, ter esse tipo de coisas que acabam ficando, aí sim, difíceis, né? Por que eu falo isso? Porque se hoje você for pegar algumas grandes empresas nacionais e até mesmo mundiais, elas vão dizer sempre que o que a pessoa precisa é ter habilidades, né? No meu modo de ver, particularmente, eu vejo que sim. Não adianta a universidade largar um profissional no mercado de trabalho, sem sombra de dúvidas, que não está preparado com habilidades ou com competências. Mas, por outro lado, eu vejo que aí sim é extremamente difícil você fazer com que as pessoas desenvolvam suas habilidades e competências sem desenvolver a parte intelectual. E aí, quando eu falo em parte intelectual, é que realmente nós vamos para um curso, seja ele qual for, e no nível que for, e nós sempre vamos ter aquelas coisas que nos apaixonam e aquelas coisas que a gente olha e diz assim, poxa, por que isso eu tenho que estar estudando se eu vou fazer tal coisa, né? E eu sempre brincava um pouco com os meus alunos, porque como eu sou formado lá no bacharelado em contábeis, a gente tinha uma grande dificuldade para prestar atenção, muitas vezes, na importância de disciplinas como filosofia, né? E hoje, se você for pegar num processo de liderança, se você não tem uma base filosófica extremamente desenvolvida, você cai por terra, porque há conceitos, e eu vejo grandes pessoas a nível mundial que têm suas habilidades, sim, mas eles estudaram muito para desenvolver essas habilidades, né? E aí eu vejo que há um processo cultural onde, quem sabe, principalmente nós pegamos aqui Brasil, isso está ficando bastante pro lado. E aí, quem sabe, teremos um problema enorme aí pela frente na sustentabilidade econômica. Na verdade, até a sustentabilidade ela envolve três parâmetros bem claros e definidos, que é meio ambiente, economia e pessoas, né? Essa parte intelectual. Eu concordo em número, gênero e grau, como diz o outro, porque eu sou veterinário, né? Não sei se você sabia, mas toda vez que eu falo, as pessoas falam, veterinário, né? Semana passada, acho que eu entrevistei a Yara, ela também é contábil, está nessa área dela, ela fez o mesmo comentário que você. O que eu percebo, e daí, para complementar esse assunto que eu acho que é bem interessante, e era onde eu queria entrar também, que não existe antigamente a gente estudava para trabalhar. A gente aprendia para trabalhar, vou usar uma palavra melhor, aprendia para trabalhar. Hoje a gente trabalha para aprender. É só uma extensão. Você vai ali na universidade, pega um pouco de conteúdo ali, de assuntos em 4 anos, que eu percebo que muitos só estudam quando estão lá, não tem aquela dedicação fora, então o faz prova. Só que existe uma gama de coisas que não é que a faculdade não quer oferecer. A faculdade não sabe o que você vai precisar, porque as empresas não são padrão, elas divergem. Né? Cada uma tem sua cultura, cada um tem seu movimento interno, e você vai precisar se adaptar. E nessa adaptação, nesse processo de inicial que o acadêmico tem, eu sempre falo que é melhor você estar preparado com uma oportunidade e não ter ela, do que você ter a oportunidade e não estar preparado. E o conceito intelectual, ele te prepara emocionalmente. Eu percebo isso. Porque quando você começa a entender que existem culturas diferentes, pessoas diferentes, criações diferentes, são cada um criado numa casa, numa época, num período, num jeito, num costume, isso depois juntar tudo isso, e você nunca tem a oportunidade de trabalhar com quem você quer dentro da empresa. Você vai trabalhar com quem alguém contratou e colocou lá. Né? Diferente. Então você vai precisar se adaptar.
E essa adaptação eu percebo que tem sido muito mal conduzida, inclusive pelas empresas, né? E daí olha onde eu vou chegar. Eu acho que as empresas elas precisam entender, e eu sempre falo isso onde eu estou, mas é difícil assimilar que uma parte do orçamento delas, do ganho delas, tem que estar voltado, e é lógico que com equilíbrio financeiro, a estudar. Quanto mais ela se parecer com uma escola, melhor ela vai conduzir o processo produtivo dela. Porque as pessoas, primeiro porque tudo está mudando todo dia. E depois porque cada processo, por mais padronizado que ele seja, ele sempre vai existir anomalias ali de desvio, dispersões que precisarão ser corrigidas. E eu não percebo que as empresas se preocupam com isso. É meio que quase que geral. Se a pessoa não se coloca lá na frente e vai puxando, a empresa também não dá oportunidade para ela. Então, você comentou anteriormente, eu vou me estender um pouquinho para mim conseguir chegar na minha pergunta. Você comentou anteriormente que em algum momento da tua escolha você percebeu que você gostaria de ir para a área de gestão, certo? Dentro de grandes empresas existe aquele processo da carreira Y, né? Que você ou pode acentuar a sua carreira para a área técnica, ou você pode acentuar a sua carreira para a área de gestão. E daí, quando você entra na área de gestão, você vai entrar na área de liderança, pessoas, números e tal. Indicadores, que foi a minha escolha também, né? Como eu percebi que foi a tua. Você acha que as empresas perdem hoje por não ter essa clareza de necessidade de formação ou de deixar a pessoa fazer o que ela gostaria de fazer? Ou não deixar, né? Mas pelo menos ter um processo para conduzir esse anseio dentro das empresas? Eu não tenho dúvidas disso. Eu vejo assim, eu vou resgatar um pouquinho da tua fala quando tu disseste o seguinte: às vezes o aluno diz assim, por que eu estou estudando isso, né? Vamos lá. Processo número 1 de qualquer trabalho onde você se relaciona são pessoas. E se você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se você tiver problema de relacionamento, você começa a passar a ser, muitas vezes, um estorvo dentro da organização, porque você acaba trazendo problemas para a instituição que eles não precisariam existir e que eles poderiam ter outros focos, né? Então, quando tu fala ali de toda essa questão da base de sustentabilidade, ser o meio ambiente, ser economia, ser pessoas, e quem sabe não na mesma ordem, para mim sempre as pessoas vão aparecer em primeiro lugar. Não existe hoje, a gente vem de uma base ainda totalmente do que nós chamávamos de teoria patrimonialista, né? Você não tinha nas empresas gestão de pessoas. Você não tinha recursos humanos. Você tinha um departamento de pessoal. Ponto. E esse departamento de pessoal era geralmente num cantinho, porque era cheio de papéis que era para dar conta da papelada das pessoas. De fechar os pontos e pagar em dia. Exato. Hoje, e aí, por outro lado, você tinha um baita setor que cuidava da gestão patrimonial, né? E isso tudo nós vimos uma verdadeira transformação. Então, o homem, eu acho que é um processo, sem dúvida, de transformação. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso quando eu assisti a tua live com a Yara, porque a Yara foi minha aluna da primeira turma, né? E a gente falava isso. E ela confessou que também não era o curso dos sonhos, mas era o curso que os pais poderiam, na época, dar. E veja que hoje ela foi para uma outra dimensão. Por quê? Porque exatamente no processo da caminhada, você consegue ver e fazer um discernimento de que área que você está tendo mais aptidão. Então, Wellington, eu concordo contigo quando você diz, isso é um processo muitas vezes errado dentro das organizações, porque você tem todo um planejamento e tem recursos para muitas coisas e às vezes
deixa de lado principalmente o processo de uma formação contínua. Eu falo disso com enorme alegria, com enorme prazer, porque, obviamente, não poderia até ser diferente. Numa academia, nós deixarmos essa questão de lado no nosso corpo de pessoas. E isso a gente vê que faz muita diferença, muita. Com certeza. Você lembra daquela propaganda que tinha, que falava assim, Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eu sempre lembro dessa frase, e essa frase ela me remete, não sei porquê, desde criança, ao equilíbrio. Quando eu entrei na faculdade veterinária, eu ouvia muito mesmo os meus amigos falarem assim, eu estou fazendo veterinário porque eu não gosto de gente, porque gente é difícil, porque provavelmente eles nunca tiveram acesso com gente, né? Provavelmente ele ouviu isso do pai, da mãe, e aquilo foi formando uma opinião dentro da cabeça deles. E eu sempre pensei o inverso. Eu falei assim, cara, bicho não vai no médico sozinho. Alguém leva esse bicho lá. Eu preciso ir lá com as pessoas. E eu sempre gostei disso. Mas existe assim, eu acho que o mais difícil na vida, minha mãe sempre falou, não é ter as coisas, é manter as coisas. E buscar o equilíbrio é algo difícil. Só que as empresas elas não abrem a cabeça para ir para o outro lado, porque aquele negócio, eu invisto no salário para melhorar a produção ou melhoro a produção para poder investir no salário? Que daí é a analogia dessa frase. Quanto custa o processo de um novo colaborador? Isso. Hoje, as empresas, elas se enganam muito. Eu percebo dentro das empresas, eu atendo consultorias, e elas tentam tampar o sol com a peneira. Elas colocam o nome de RH, mas continua sendo um departamento de pessoas, de fecha ponto, fecha conta, desconta ponto, pega atestado. Não tem um movimento que faz com que a empresa não seja uma empresa e vire um movimento. Porque todo movimento ele é mais poderoso do que uma coisa que é muito engessada. Então eu percebo assim, na sua colocação, que nem o patrimonialismo ele é tão importante, mas assim, tão decisivo, né? Não deve ser, vamos dizer, extinto. Desconsiderado, mas também não deve se implantar um paternalismo dentro das empresas. E eu percebo que as empresas que elas erram é porque elas não conseguem buscar essa balança. Elas vão, não, então nós vamos mudar. Agora nós vamos ser legal, nós vamos ser bonzinho, e daí nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, aí você acaba estragando também, né, o colaborador que tem suas obrigações. Em algum momento, meu amigo, senta aqui, o negócio é o seguinte, agora eu acho que você passou do ponto e nós precisamos ter uma conversa franca, direta e reta aqui, porque senão nós não vamos dar certo. Existe isso, Paulo? Você, pelos seus estudos, você percebe que os empresários não se movem para lá? Porque de verdade, eu não acho que é porque eles não querem gastar. É lógico que em algum momento existem empresários que têm essa obsessão pelo rendimento. Mas nem todos, tá? A maioria, eles querem investir. Só que daí você vai lá e constrói um alojamento bom, o cara depreda tudo. Você vai lá e dá um benefício, eles não sabem aproveitar, abusam do benefício, né? Então eu lembro que quando eu trabalhei na Sadia, tinha a Unimed. Aí todo mundo abusava da Unimed. Ia lá, pegava atestado e faltava e tal. Então, assim, aí eu acho que entra na parte da cultura intelectual do nosso país. Nós ainda não sabemos valorizar isso, né? Intelectualmente, saber que isso é um benefício. Não sei, como que você vê isso? Eu vejo que a gente pensa e comunga de várias questões que vão a esse encontro, né? Eu volto a falar da questão cultural que nós vivemos no Brasil. Eu creio que ela faz parte de um processo que acaba fazendo realmente uma engrenagem que tem essas diferenças. Mas eu vejo também com muita esperança que, vamos falar assim, hoje um modismo se chama você trabalhar em empresas legais, né? Mas o que é legal? Então, a gente tem que voltar a um outro conceito e ver que o legal também, verdadeiramente, você tem que fazer dele uma espécie de saber conduzir para aquilo que é essencial para a organização.
Você simplesmente, muitas vezes, faz com que existam processos dentro das empresas que precisam ser melhor elaborados. E quem sabe, às vezes, uma situação mal feita, um processo de formação mal feita, é uma experiência que deixa muitas organizações frustradas. E a gente não vai acertar sempre, né? A gente vai ter formações que realmente vão deixar a desejar. Mas em outros processos, a gente é um processo de transformação sempre. E eu sempre falo isso, esse ano eu fiz 50 anos, né? E eu vejo assim, eu estou 22 anos em sala de aula. Esse ano mesmo eu tive que entrar em sala de aula por várias circunstâncias, de novo agora no segundo semestre. Seja virtual, né? Enfim, num outro modelo. Mas o que eu quero dizer? Eu não posso hoje, não me via mais hoje sendo um professor de 22 anos atrás. Porque eu ia entrar em colapso com meus alunos. Em colapso exatamente de processo de equilíbrio entre professor e aluno. É um outro modelo. E eu falo isso porque o nosso corpo, né, Wellington, passa por transformação. Nós não temos hoje uma fisionomia que nós tínhamos 10 anos atrás. Quem sabe não temos o mesmo peso, quem sabe não temos a mesma quantidade de cabelo. Então, nós vamos nos transformando. E aí, evidentemente, que esse processo, ele precisa ser, primeiro, assimilado por você. E assimilado numa boa. Você saber trabalhar com isso e estar de bem consigo mesmo, né? Então, quando tu fala trazendo isso para as empresas, para as organizações, eu sempre, quando eu dou aula em pós-graduação, às vezes eu resgato um prêmio Nobel da Economia que teve em 76, quando Friedman fez a seguinte afirmação e ganhou um prêmio Nobel da Economia, dizendo, olha, a moda é balanço social, já naquela época, obviamente que fora do país, né? E o que é esse social? E aí nós não podemos resgatar alguns conceitos que são básicos. Por exemplo, para que nasce uma empresa? Uma empresa nasce para ter lucro. Se ela Esse é não o conceito, o conceito deles, né? Mas veja bem, se ela não tiver lucro, ela não tem sustentabilidade. E se ela não tiver sustentabilidade, muito menos ela vai ter condição de fazer o social e de fazer todo esse outro processo que vai cair em formação de pessoas. Então, você tendo um time que evidentemente vai ao encontro daquilo que são princípios institucionais, daquilo que é missão institucional, etc., é realmente algo que faz muita diferença nas instituições. Eu posso falar isso principalmente nesse ano, porque assim, eu sempre me faço uma pergunta, porque esse ano eu fiz 16 anos na mesma instituição. E às vezes, e veja assim, às vezes tu entrevista muitos líderes. Já pode votar, já. Onde praticamente, quem sabe, são proprietários das organizações, né? E eu não sou proprietário. Eu sou, assim como o meu time, colaborador dessa organização. Estou nessa organização. E eu fico imaginando, porque tu falasse assim, eu quando cheguei aqui, eu conheci a Univerde, né? A Yara está entrando aí. Abração, Yara. Aliás, os três que passaram esse mês aqui passaram pela instituição da Unisalle. O Vladimir, a Yara e o Bassani, o Aloysio. Só para o Vladimir que eu não dei aula. Daqui a pouco você vai formar o Lucas inteiro, passou na tua mão. Verdade. Enfim, o que acontece? Eu me faço essa pergunta sempre. O que eu posso mudar e aonde eu posso me transformar para que as coisas mudem na minha gestão, mas de forma qualificada. Porque eu não posso ficar na mesmice.
E o grande problema de um líder, quem sabe, assim como qualquer outra relação, e eu falo isso às vezes com a Ideiva, a gente fez 27 anos de casado, e esses dias nós estávamos conversando e dizendo, olha, esse processo da pandemia, e ela passou por um período que por algumas questões teve que ficar em casa, e a gente ficou em casa porque a instituição também parou, e a gente conviveu 2 meses, 3, fechado em casa. E a gente pensou assim, poxa, tá dando estatística de que tá aumentando o divórcio, etc. E, enfim. E daqui a pouco nós dissemos assim, poxa, que período que foi legal, que foi de amadurecimento ainda maior para nós. E assim eu vejo na organização. Eu poderia dizer assim, não, eu tô aqui há tanto tempo, eu sei da coisa. Não, não sei, eu não sei tudo. E eu preciso me transformar para que isso aconteça. Eu acho que eu resgato também uma música do Raul Seixas que fala em metamorfose ambulante, né? E ou nós fazemos isso e verdadeiramente a gente busca realização nas coisas que fazem, nos problemas que tem, ou realmente nós caminhamos para um outro lado de gestão e acabamos sendo criadores de problemas nas instituições. Você comentou aí, né, que você é colaborador. De fato, eu sempre falei que um dia eu tinha um colega no trabalho e ele falou assim, eu convoquei o pessoal para vir no domingo, veio todo mundo. Você viu o que é influência? Daí eu falei, bicho, influenciar de cima para baixo é fácil. Eu quero você, de cima para baixo, eu falei, eu quero ver você influenciar de baixo para cima. E quando você está numa posição como a tua, por exemplo, que existe um conselho, existe uma autarquia em cima de você ali, uma hierarquia para cima, a persuasão precisa ser muito mais assertiva. Exatamente. Né? E, então, assim, acaba sendo mais dificultoso. Né? Um filho influenciar um pai. O pai manda o filho e pronto. Não existe uma... Até existe influência, mas em algum momento também existe um uso do poder que pode ser sacado a qualquer momento. Né? E eu sei que... Eu queria entrar em 2 assuntos que você comentou aí, só queria fazer uma colocação. Em relação a empresas existem para dar lucro. Eu sempre faço essa pergunta. Dentro das empresas que eu vou fazer o trabalho de criação de missão e visão e valores. E eu tenho reformulado, já reformulei em algumas empresas aqui em Lucas, inclusive, esse processo. E tem sido assim, fantástico quando você realmente explica o motivo disso. Porque as empresas, elas nascem, o cara vai meio copiando. Tem que ter uma missão, visão e valor. O cara nem sabe a missão, a visão e o valor que está pregado lá na parede dele, dentro da gaveta. Ele nem passou pelo processo, ele nem construiu aquilo. Aquilo não faz parte da essência dele. E hoje, o processo de liderar é exatamente você influenciar positivamente as pessoas a irem a algum lugar. Se isso não está claro para você, né, eu fico pensando assim, na época medieval das embarcações, o cara tinha um barco, um navio, vamos dizer assim, ele era um capitão e ele precisava da tripulação. Não existia assim recrutamento, lógico que existia um pagamento ali para a tripulação, mas o cara falava assim, não, peraí, eu estou montando uma caravela e vou ver se eu descubro alguma terra lá do outro lado do oceano. O cara vendia um sonho para as pessoas, ele não falava assim, vamos comigo, você pode morrer. Ele falava, não, lá é onde tem a terra que canta os pássaros, que não tem essas lutas daqui. Ele vendia algo diferente, tanto é que o professor Mário Cortella, até ele fala que uma das maiores dificuldades hoje das empresas de tabagismo é encontrar colaborador iniciando. Apesar deles pagarem mais que a média do inicial de salário. Né? Porque justamente não existe um propósito para um jovem de 18 anos que não fuma, que hoje fumar ficou até uma coisa meio do passado, velha, né? Antigamente as pessoas era charmoso, hoje em dia já não é tão charmoso assim. E daí a pessoa fala assim, pô, eu fabrico cigarro. Não existe um propósito para isso, um jovem explanar isso, né? Então, eu sempre falo assim, as empresas, elas nascem para atender uma necessidade humana, ponto. Por isso que elas existem. Falcone fala muito isso. Então, o lucro, ele é como o oxigênio dentro das empresas. Eu não vivo para respirar, mas sem oxigênio eu não vivo.
Mas eu também não vivo só para respirar, né? Ah, aqui tem um arzinho, vamos pegar ali. A gente não anda assim. As empresas, elas não podem só olhar para isso. Elas existem para atender uma necessidade que agrega valor e esse valor vai ser pago por alguém. E o lucro, ele é inevitável, ele precisa existir. Acontece que as Perfeito. pessoas... então, eu penso assim, né? Só para colocar o meu pensamento em relação a isso. Então, como você alinha o propósito da empresa com a missão, por que ela existe de fato, onde ela quer ir, as coisas parecem que ficam mais fáceis para serem corrigidas dentro da instituição, né? Por exemplo, se em algum momento alguém desvirtua o valor, você senta com a pessoa e fala, ó, tá vendo que para nós isso aqui é importante, ó, responsabilidade. Está escrito aqui. Queria alinhar isso com você. Está claro para você que isso aqui uma raiz nossa aqui, é um alicerce da empresa, né? E eu acho muito bacana isso, sabe? Eu acho que, para mim, fez toda a diferença definir a minha missão de vida. Né? Eu, Hélito, nasci para influenciar positivamente as pessoas através de experiências impactantes, transformadoras, capazes de gerar mudança através do amor. Eu nasci para isso. Eu, né? O Hélito. E quando eu olho para a minha empresa, ela também existe um propósito. Hoje a gente reformulou a missão da nossa empresa. É gerar solução. Então, é algum tipo de solução. Por isso que a gente mudou para Inspire Soluções. E tem os valores. Mas, de fato, isso muda e transforma as organizações. Quer ver uma empresa que eu vejo, e daí só para dar um exemplo para me passar para frente, que se transformou absurdamente, né? Igual você tem um propósito, uma missão, esse processo de metamorfose, ele vem justamente imbuído nessa essência da tua personalidade, do teu propósito de vida. E uma das empresas que eu percebo que mais se transformou nos últimos anos, e que não é à toa que ela é uma centenária e está aí encabeçando há muito tempo o mercado internacional, é a Coca-Cola. Né? E é engraçado porque a missão da Coca-Cola, a missão da Coca-Cola é matar a sede do mundo. Não sei se você sabia. E muito combatida também por outro lado. Então, conseguiu fazer essa visão da missão se transformar realmente. Então você vê, se é matar a sede do mundo, não importa o que o mundo está bebendo. Né? Por isso que ela foi para o setor de chá, de água, não sei o quê, de suco e tal. Poderia ser vender Coca-Cola para o mundo inteiro. Só que é algo assim, bom, beleza, e depois que eu chegar lá e vender Coca-Cola para o mundo inteiro, o que vai ser de mim? Né? Por exemplo, se eu tivesse uma missão lá na vida, não, eu quero formar meus filhos. Pô, formei agora, acabou? Acabou? Aí entra essas crises. Então, geralmente, essas crises intelectuais, emocionais, elas acabam entrando em nós por levianidade ou futilidade mesmo dos nossos anseios, né? Eu acho que é. E você colocou muito bem que é difícil mesmo liderar. Até porque as pessoas têm anseios completamente diferentes, né? Hoje, um dia eu gostava do tal coisa, comida. Hoje eu não gosto mais. Não sei como é que você... Eu vejo que Lucas ainda tem uma particularidade que é a pluralidade de culturas, né? Porque você traz uma cultura para dentro da instituição. E você saber administrar todas essas culturas diferenciadas, mas não perdendo a visão de onde você quer chegar, é um desafio, mas é gratificante quando você faz isso e realmente consegue obter resultados porque viu que a equipe está verdadeiramente vestida com a mesma camiseta. Paulo, eu sei que você é um apaixonado por liderança servidora, né? Eu ia te perguntar qual que é a liderança que mais você busca, e com certeza eu vou pular essa pergunta porque eu já vi você postando e já sei que você acompanha, a gente até trocou algumas informações sobre isso. E eu também, tanto é que a gente trouxe um evento para cá, o Monge Executivo, e nós vamos voltar a fazer. Mas assim, o que mais te chama atenção e o que mais te aproxima da liderança servidora? Veja bem, eu acho que o amor, a paixão por tudo que se faz, sabe? Você estar onde está e ser apaixonado por aquilo que você faz é conseguir fazer com que esse amor se transforme, né? Eu posso falar isso porque eu ocupo
as, é tipo, sabe aquela coisa de futebol? Eu sou zagueiro, mas eu tenho que estar no atacante, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Tem alguns períodos que eu saio do cargo de pró-reitor, na mesma instituição, e vou para o cargo de professor, lá dentro da sala de aula, contato com o aluno. E eu consigo, busco colocar em prática aquilo que, enquanto reitoria, nós trabalhamos afincamente para que isso possa chegar lá na ponta. Enquanto toda a equipe administrativa, nós trabalhamos e buscamos afincamente para que aquilo que é essencial para nós, enquanto trabalho acadêmico, possa verdadeiramente acontecer. E aí a gente tem alguns modelos, né, que verdadeiramente podem transformar situações, né? E achava sempre legal, pode ser que eu não me lembre agora, mas é um pensamento que abre o livro Monge Executivo, no prólogo lá do autor, e ele diz assim, as ideias não são minhas, né? Eu tomei emprestada de Sócrates, eu roubei de Chesterfield e furtei as de Jesus. Ou seja, cara, nós já tivemos muitos modelos de lideranças extremamente servidoras, que fizeram transformar hoje uma realidade que nós vivemos, né? E isso eu acho que é papel do líder fazer isso acontecer. Fazer isso acontecer no dia a dia. Então, quando eu vou para uma sala de aula, eu consigo monitorar se aquilo tudo que nós, enquanto reitoria, nos propomos fazer, está chegando lá na ponta. Porque senão não adianta, eu posso ter um discurso aqui em cima, mas isso não chegar lá na base, não chegar no meu produto, que como tu falava antes, voltando um pouco lá nessa questão, concordo plenamente. Quer dizer assim, a empresa primeiro precisa saber para que ela veio. Ela precisa satisfazer uma necessidade. Se nós formos pegar o modelo de Uber, da onde o Uber começou a nascer? Isso aí. De uma necessidade, né? E as pessoas não acreditam. Quando você bota um modelo novo no mercado, você precisa efetivamente saber que aquilo vai atingir. Primeiro, uma parcela de pessoas e depois vai aumentando. Então, eu me inspiro sempre nessa questão de ser, antes de tudo, estar com o time. Aliás, você faz, quando você está lá dentro da sala de aula, você tem dois feedbacks muito importantes, né? Primeiro, um em relação ao teu trabalho, você está chegando na base, e depois o de volta, que é o que a base precisa. O que os alunos estão precisando mesmo? Talvez o que você está pensando lá na direção em relação ao que você acredita seja diferente, né? É o que a Dave até colocou aqui, né? Você se torna influência quando você vira modelo, se torna modelo. Eu acredito que muitas vezes você, como líder supremo, pró-reitor administrativo, é um líder maior, líder da instituição, uma das pontas do negócio. Quando você está lá, dentro da sala de aula, você está mais sendo modelado do que ensinando. É o que eu vejo. Sim, sim. Porque existe um desejo de quem está inserido numa universidade de... Uma boa parte quer ser professor, quer dar aula, porque a figura do professor é uma figura bem vista. Principalmente dentro das universidades, talvez nas escolas, talvez nem tanto, porque os jovens não sabem apreciar isso, não têm ainda, talvez, intelecto para isso. Mas o universitário talvez já é um pouco mais, principalmente ali no terceiro ano, no quarto ano, ali no final, ali, que ele já começa a entender que o ensino vai ajudar ele realmente a alavancar. Quando a gente fala, né, eu escolhi veterinária, contabilidade, não era meu primeiro desejo, mas de fato te colocou na minoria, numa parcela muito menor da população aí. Eu não sei, na minha época era em torno de 5%, eu não sei se hoje está em torno de 8% da população. Como está esse número? Ensino superior? Ensino superior, em torno de 10%. Hoje já aumentamos um pouco, também tivemos bastante investimento nisso.
Mas assim, eu vejo que o próprio Jack Welch, que foi da General Electric, um grande líder, revolucionou o negócio, transformou, tem aquele livro bem legal dele lá na capa, um velhão bem bonito na capa, um cara que viveu num tempo de, de, de mando, né? Porque o que acontece? As referências que a gente tem no mundo não é da servidora, tipo assim, que conquistou, que ganhou, é o exército ali, autoritarismo. Acontece que a servidora é a única que se é lembrada a todo momento. Esses caras aí, Jesus Cristo, não sei quem, tá, tá, tá. Então, assim, ela tem um efeito duradouro, ela pendura, ela é perene. Ela não finda. Né? O Paulo, se ele aplicar bem a liderança servidor na universidade e amanhã ele for mandado embora, muito provavelmente o Paulo não vai embora daqui, o Paulo vai ficar por aqui, o Paulo vai arrumar emprego muito rápido, enfim. Agora, se o Paulo usasse só do poder, o Paulo nem a pau, ele vai ter que se reinventar em outro lugar, porque as pessoas não suportam, elas vão querer dar o troco, né? Então, eu vejo dessa forma. E o próprio Jack Welch, ele falava que 50% da agenda dele, ele gastava ensinando as pessoas. Então, assim, ele como líder, diretor, CEO, ele investia 50% do tempo na formação. Você considera que esse é um tempo apropriado para isso? Como você vê isso? Eu acho que muito mais que o tempo, Wellington, é a qualidade desse tempo, né? Então, você quer dizer assim, eu não vejo essa dimensão de caixinhas, sabe? Até porque o processo, eu imagino que ele deve ser extremamente não separado, não desconecto em qualquer momento. Então, eu posso estar fazendo um processo normal de trabalho e nesse processo normal de trabalho estar fazendo formação, seja continuada, seja uma formação nova, seja algo diferente, né? Sempre eu vejo assim que a nossa, eu falo a nossa gestão porque enquanto pró-reitor administrativa eu tenho também um time de reitoria, né? Eu tenho um reitor, tenho um pró-reitor acadêmico e tenho eu na pró-diretoria administrativa. E eu vejo que exatamente as coisas precisam estar encaixadas, né? Então a primeira grande coisa é isso. Quando você tem isso, a nossa preocupação sempre foi extremamente nessa questão de fazer formações continuadas, mas que contribuam, sim, positivamente e que sejam assertivas. Mas, como eu te falei, há coisas que realmente você chega e diz, podia ter sido melhor, não foi. Bem, vamos para outra, né? Mas assertivas sob que ponto de vista? Também sob o ponto de vista do colaborador, né? Dele dizer, poxa, isso não está influenciando só na minha vida do trabalho, está influenciando positivamente no meu modo de agir na sociedade, do meu modo de agir lá na minha família. E é isso. Eu acho que, eu sempre falo assim, nós passamos a maior parte do dia produtivo dentro do ambiente de trabalho. Se esse ambiente de trabalho nós não transformarmos num lugar prazeroso acima de tudo, e não só de executar tarefas, aí a vida vai ficar extremamente desgastante. O Né? próprio James Hunter fala isso, né? Que o segredo, a chave da liderança é executar tarefas enquanto se constrói relacionamentos, né? Ele fala construir relacionamentos, na Exato. verdade ele coloca Prioriza primeiro o relacionamento. relacionamento. Construir relacionamentos enquanto se executa tarefas, né? Eu acho que é bem colocado isso aí. E aí sim, muitas vezes aquilo que tu disse, quer dizer assim, você nota que determinada pessoa não está realmente caminhando com aquilo que é princípio, com aquilo que é missão institucional. Você tem várias maneiras de conversar com essas pessoas. E eu sempre penso que a melhor forma de conversar com essas pessoas é com amor. São Paulo já dizia, né? O amor transforma tudo.
Então, em qualquer relacionamento, se você não tiver o amor acima de tudo, e no ambiente profissional é sim possível fazer isso, no ambiente de sala de aula é sim possível você ter amor pelo aluno, você sentir a dificuldade do aluno. O James Hunter fala também, né? Você não precisa gostar de ninguém. Na verdade, ele cita uma frase do treinador de basquete nos Estados Unidos. Agora não vou me lembrar o nome, Sim. desculpa. Sim. Se tu lembra, já li artigos dele, sim. Ele fala assim, que você não precisa gostar de ninguém da tua equipe, mas você deve amar a todos. Exato. E se a gente, nós somos cristãos, aí tem muita gente que, talvez a maior parte que segue eu aqui, o amor é tudo aquilo, né, que tá lá em Coríntios, lá, é bondoso, tudo espera, tudo suporta, tudo pode, papapá. Então, assim... Wellington, e o mais engraçado dessa relação é que você consegue conhecer as pessoas na sua integridade, né? Nós temos hoje, aqui em Lucas, enquanto Rede La Salle, são 260 colaboradores. 160 mais ou menos estão conosco. Eu acho que o ano que vem eu vou estar lá convidado. Me convidaram para ministrar um mestrado, acho que vai ter de liderança, tem um módulo lá. Acho que me mandaram um e-mail, eu confirmei lá, vamos ver como é que vai. Beleza, legal. E olha só, e aí eu vejo assim, ó, você passar pelo corredor e você dizer, você sentir no bom dia ou no boa tarde, cara, esse meu colaborador não tá legal. Não tá nos melhores dias dele, né? E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, não, agora de máscara, não, você sente no olhar da pessoa, né? Assim como você sente o sorriso no olhar sem ver que a boca tá sorrindo, você, evidentemente, passa sentimentos nisso. E nisso não há nenhuma quebra de hierarquia. Porque eu vejo assim, eu sempre falo isso e consigo, graças a Deus, transformar isso na prática. Pai, mãe, filhos. Você consegue olhar para o teu filho e dizer, cara, ele não está muito legal, né? E você também consegue ignorar isso, né? Porque você, eu também não tô legal, agora eu não vou fingir que não vi. Exatamente. Então, bola para frente. Quer dizer assim, é preciso essa sintonia. E isso o agir com amor e o agir com servidão na liderança, ela não tem quebra de hierarquia nenhuma. Tu estuda muito isso e tu sabe lá os diversos tipos de lideranças que nós temos, né? Esses dias, para conseguir cumprir uma disciplina lá minha do doutorado, eu acabei reunindo minha equipe lá no auditório, a minha equipe de coordenadores administrativos, né? E disse, olha, vocês vão responder uma pesquisa agora. Todo mundo, né? E a pesquisa era extremamente aprofundada. Porque, na realidade, eu queria constatar neles, e era um trabalho de ética e cidadania do doutorado, que eu queria constatar neles qual é a tendência que eles tinham enquanto líderes, vamos dizer assim, que escola de filosofias que eles tinham enquanto líderes, mesmo sem conhecer o filósofo, mesmo sem conhecer a essência daquela filosofia. E aí ficou muito claro, e o mais engraçado e ao mesmo tempo a minha maior satisfação foi que todos eles foram para uma tendência de uma escola kantiana. E isso tem uma relação muito grande com a forma com que eu penso liderança, com que eu tento agir liderando. Ou seja, você realmente contagia as pessoas, e eu vejo sempre assim, inclusive há alguns modelos, e isso que eu queria falar contigo quando tu é expert nesse assunto, de tipos de lideranças, né? E algumas delas isso não tira a liderança delas, mas algumas delas não vão permitir essa sintonia
democrática, essa sintonia de coaching, essa sintonia de realmente conhecer o outro. Porque vai haver eu estou me misturando, eu estou quebrando hierarquias. Cara, o mundo eu vejo que ele está organizado hierarquicamente. Eu acho que quem não tem muito a oferecer, quando se expõe, realmente, né, realmente o cargo, aí não é a liderança, aí é o cargo, a chefia, ela pode até ser enfraquecida mesmo, né? Porque o cara, ele não tem a oferecer, ele não é um modelo, ele não é exemplo, ele não segue os padrões. Aí quando ele se expõe, e daí eu acho que é muito mais difícil. A Monique fez a pergunta no começo lá, qual que é a diferença entre liderar hoje e liderar 22 anos atrás, quando você começou, né? E daí eu acho que cara, para mim é muito claro, e eu quero que você responda essa também. A gente tá chegando ao final, infelizmente. Eu poderia ficar conversando com você. Eu vou ter que tomar umas garrafas de vinho para terminar esse papo. Então, quem sabe a gente até aproxima a amizade, mas assim... exatamente. Mas assim, para mim é muito claro hoje que as pessoas não querem saber o que você fala, que está falando. As pessoas querem saber o que você está fazendo, o que você está vivendo, né? Hoje a gente tem registro para provar. Antigamente o cara falava e você não conseguia provar. Mas eu não falei e tal. Era muito mais na crença mesmo de olhar para a pessoa e olhar os frutos dela. Hoje a pessoa fala aqui, amanhã ela se desmonta com um discurso totalmente invertido, totalmente desequalizado. E você pega ela porque a gente consegue gravar, consegue ficar, né? Essa live nossa vai ficar gravada. O Paulo falou aquilo lá, tá onde? Mas tá lá na live do Ed. Então, assim, realmente é quem nós somos. Não tem boca mais, ninguém consegue esconder mais isso. E eu vejo essa relação muito mais difícil dentro de casa. Porque quando você dá muita ordem ao filho e não vive aquilo, você quer que o filho estude. Você já me perguntaram nas minhas caixinhas ali, como fazer meu filho ler? Gostar de ler. Eu falei, tem algum livro aí em tua casa? Ele já viu você lendo, né? Você lê, ele vai gostar do que você gosta. Se você gosta de ficar na frente da televisão do celular, é lá que ele vai estar. Então, para mim é isso. Eu não sei para você, qual que é a maior dificuldade de liderar hoje e ser líder há 22 anos atrás? Porque quando entrou na sala de aula, você já era líder. Pô. Imediatismo. Eu acho que essa é a palavra que define a maior mudança desse tempo que nós estamos vivendo. E eu vejo essa agonia das pessoas no imediato tão grande, mas tão grande, que ela trava o sucesso da pessoa à frente, né? Esses dias eu estou lendo um livro do Caio Carneiro que não gosto muito, mas tem coisas que isso que é exatamente assim, você tirar o bom de tudo aquilo que você faz. E ele resgata um trecho exatamente que ele fala da questão da preocupação, né? O preocupado, a pessoa que vive extremamente preocupada sempre. O imediatismo não deixa de ser uma questão de preocupação. Como eu vou estar amanhã? Eu quero saber de amanhã. E, cara, vamos resgatar de novo, já que eu disse que Jesus é um dos... quem sabe, é o meu maior líder. Não vos inquieteis o vosso coração, né? Eu acho que isso é uma entrega na providência divina extremamente poderosa. Porque o cidadão, se eu hoje... Isso não quer dizer que eu não vou me preocupar ou eu não vou pensar no dia de amanhã. Mas se eu viver preocupado constantemente com essas coisas, essa preocupação vai tomar tempo do meu momento de criatividade para poder viver e para poder desenvolver o agora. E é o agora que nós estamos vivendo, porque eu não sei amanhã se eu vou acordar, né, cara? Então, essa dimensão. Nesse ponto, a raiz kantiana ajuda muito, né? Porque quando você... Exatamente. Algo que transcende, que não está no teu controle, mas que está conspirando para você ali, dentro da tua verdade, da tua vontade, né? Se você tem vontade e verdade em relação a vamos dizer, que esse ensinamento, né? Essa raiz, vamos dizer, você acaba tendo fé.
Eu sempre falo para o Monique, quando dá um negócio errado... O maior desafio agora que ele fez, né? Eu consigo colocar uma visão cristã até mesmo dentro de uma filosofia kantiana. Isso. Porque, teoricamente, tipo assim, igual, às vezes dando errado, né? Não é dando errado para mim, no meu pensamento. Às vezes dá alguma coisa errada, eu falo para o Monique, a gente reza para isso. Então, amém. Talvez lá na frente alguma coisa vai revelar e é melhor, e é o melhor lugar para estar mesmo, e acabou. Então, acaba sendo. Só que as pessoas, eu vejo que a gente não pode confundir. Aí é o equilíbrio, né, de tudo na vida também, né? Não é não ter planejamento, não estar antecipado. Tem nada a ver com isso. Né? Deixar claro que às vezes a pessoa fala, então tem que vida louca. Não, não é vida louca. Mas tira também... o planejamento estratégico da empresa porque nós vamos viver o dia de hoje. Não. Mas também não é uma sanguinha desatada. Né? Não é uma coisa... E eu percebo, não sei você, mas eu percebo que que o imediatismo, vezes... quando eu falei, o imediatismo ele acaba quebrando também qualquer planejamento estratégico. Eu acho assim, o Ronaldo me ensinou isso, o meu sócio, é a inteligência versus a sabedoria. A sabedoria sempre vai estar na frente da inteligência. Vai comandar. Uhum. E a sabedoria é algo que transcende muitas vezes, né, a lógica. Você tem coisas que eu peço todo dia, sabedoria. A minha avó, ela reza todo dia, ela acorda tipo 4 horas da manhã até 5 e pouco, ela já rezou um rosário. E toda vez que eu ligo para ela, eu ligo toda semana para ela tem 84 anos, até postei uma foto dela ontem, tava me dando muita saudade dela. Ela sempre fala assim, meu filho, que Deus te dê sabedoria e saúde. E eu desejo isso para todo mundo, porque você não precisa de mais nada. Nada, exatamente. Sabedoria e saúde e uma morte honrosa, por uma causa nobre. Né? Eu acho que isso é o que traduz, não é minhas posses, não é nada daquilo que talvez esse mundo aqui considere valoroso. E o líder que lidera, ele consegue ter isso muito claro na vida dele. Ele consegue fazer essa divisão, né? Entender. E aí o pessoal que está aí nos ouvindo, o Ronaldo sempre fala que sabedoria, inteligência é saber que o tomate é uma fruta. Né? E sabedoria não usar o tomate para falar de fruta. Exatamente. Então, acho que é isso, né? Mas vezes... aquela coisa assim, né? Eu acho que Deus nos deu 3 coisas realmente incríveis. A vida, a morte e o dia... E nós não sabermos o dia de morrer. Que isso faz com que a gente viva a vida verdadeiramente buscando essa sabedoria efetivamente em todas as realizações, né? Tem um exercício que a gente faz na nossa escola de líder que hoje nós vamos refletir sobre a morte. Nossa Senhora, todo mundo fica doido. Como assim, credo? Vamos falar de coisa boa. Ninguém gosta de falar da morte. Né? Agora, se a gente fosse eterno, qual a necessidade de se transformar hoje? Qual a necessidade de ser melhor agora? Eu acho que nós, assim como a gente tem uma tentação de procrastinar tudo, nós faríamos isso, então, em extrema demasia. Né? Isso, nós ia deixar tudo para amanhã. Não, eu posso ser melhor amanhã, porque nunca vai acabar isso aqui. Agora, existem pessoas precisando de nós hoje melhor. Né? Hoje eu melhor, eu preciso hoje estar melhor. Talvez amanhã eu seja melhor do que ontem. E essa é uma coisa que... E não é melhor do que o Paulo. É melhor do que eu mesmo. Eu acho que a luta genuína mesmo que tem valor para mim é contra as minhas muralhas aqui, contra os meus preconceitos, contra tudo aquilo que... Né, outro dia eu fui me confessar e falei para o padre, eu falei assim, às vezes a gente acha que é tão bom, de repente a gente se pega tão miserável em alguns julgamentos, em algumas colocações, que eu falei assim, nossa, como é difícil, né, conduzir um espírito dentro da carne. Porque a carne, ela é como é que eu posso dizer? Corruptível. Tanto é que ela apodrece. E essa é a dificuldade. E se você olhar para todo mundo, talvez como o próprio Henry Ford falava, né, eu não preciso me preocupar com a pessoa inteira se eu só preciso de um par de mãos. E o cara que é chefe, ele vai pensar só na mão. E o cara que é líder, ele vai pensar numa outra dimensão daquilo. Porque a mão trabalha muito melhor se tudo tiver harmonizado, né, Paulo? Uma diferença enorme. Mas, Paulo,
Cara, que maravilha falar com você. É bom porque... E é difícil também, porque você é um cara estudioso, também tem que cuidar para não falar besteira aqui. Então, às vezes, fica um pouco que mais... Até isso. eu tava com um pouco de receio, como é que vai ser essa entrevista com o Paulo. Eu que tava com um monte de receio, porque o cara não passou um roteiro de uma pergunta. Não, nós vamos bater um papo. Ai, ai, ai. As pessoas sempre... isso é uma das coisas que eu gosto. Legal isso. Porque o líder, ele é assim. Ele não, eu sempre falo que viver no mundo de direção, você tem lá 20% de certeza, o resto tudo é incerteza. Talvez os seus problemas que chegam para você, todos eles não existe um padrão desenhado para a solução. Você que vai ter que... É o papel do líder. Né? Eu sempre falo que nós precisamos implantar a cultura do problema onde a gente está. Né? Exato. As pessoas não gostam de falar de problema. E é engraçado porque se você admoesta, pô, mas você só me traz problema. Pô, mas de novo, velho, você com problema. Pô, se você tá de novo ali e você tá com problema, você ou não tá indo lá para resolver o cara, ou tem alguma coisa errada com você que é líder. Né? Ou nós nem precisaríamos existir, né? É isso aí. É bem isso aí. Mas, Paulo, para nós encerrar, já passamos de 1 hora de live e o Instagram não derrubou nós. Acho que até o Instagram está gostando da nossa papo aqui. Eu queria pedir para você, Paulo Folletto, liderança na pele, por Paulo Folletto é o quê? Uma responsabilidade muito grande. Eu acho que Peter Drucker define isso com uma gigantesca dimensão, né? Não é um cargo, é uma responsabilidade, seja onde você estiver. E aí eu atrelo assim, a uma frase que sempre me marcou muito de Margaret Thatcher, quando ela dizia assim, se você precisar dizer quem você é, ou o cargo que você é porque você não é. É isso aí. E isso eu levo comigo realmente com todas as letras. Eu não preciso dizer quem eu sou, mas eu preciso ter a responsabilidade de saber quem eu sou. Enquanto pai de família, enquanto pró-reitor administrativo, enquanto professor, enquanto membro de uma comunidade, eu preciso verdadeiramente cumprir com minhas responsabilidades. Show de bola. É isso mesmo, porque o impacto de uma influência na vida da pessoa é profunda, né? Tanto positivamente quanto negativamente. Exato. Né? As marcas que ficam, né? Bom, eu queria agradecer todo mundo que esteve com nós na live, pedir para você distribuir essa live aí pro pessoal. Minha sogra lá, meu sogro lá de Curitiba, meu sogro é um grande líder, trabalhou 44 anos na Copel. E terminou a carreira dele como assessor do presidente da Copel. Ele começou lá embaixo, lá, e é um cara que todas as vezes que eu converso com ele, ele tem essa essência da pessoa, de olhar para a pessoa e não para o cargo. E às vezes a gente precisa ser duro, né? Porque as pessoas precisam acordar, né? Eu acho que com certeza. A habilidade do não ela é tão importante quanto a do sim. E às vezes, quem sabe, mais importante. É isso aí, quem sabe mais importante. Eu sempre falo que 90% do papel de um líder é falar não. E quem não está preparado para um não, né? Precisa rever seus conceitos. É verdade. Paulo, vou desligar a live aqui com dor no coração, mas nós vamos voltar a falar. Com certeza vou te convidar aqui para o nosso talk show, que a gente vai fazer. Vai ser um pouco mais extenso, também vai ser com mais câmera, um pouco mais preparado. E agradeço de coração a tua presença aqui. Desejo para você uma semana extraordinária e força aí e fé para mudar. Que eu sempre sei que você e a tua família têm esse desejo de mudar a realidade onde vocês estão instalados. A própria Ideiva, tua esposa, agora é candidata a vereadora. Desejo boa sorte nessa caminhada aí. Que a família inteira entra em eleição, né? Não é só uma pessoa, todo mundo entra no jogo. E é uma coisa que está faltando, cara. Acho que está faltando mesmo. A gente tem que pôr o pé na estrada, porque ficar reclamando não resolve nada. Beleza? É verdade. Obrigadão. Um abração. Foi muito bom, viu? Gratidão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.